Muito bem, para você que está aqui acompanhando essa programação especial de 10 anos de Brasil Paralelo, meu nome é Rafael Pontes e agora eu tenho a honra de entrevistar um dos maiores economistas do Brasil, Fernando Urrich. Fernando, ele é economista, é sócio da Liberta Wealth e conselheiro do Instituto Mises Brasil, também é autor do primeiro livro sobre Bitcoin, publicado aqui no Brasil em português. Urrich, é um prazer estar aqui contigo, muito obrigado. Obrigado, um grande prazer também estar aqui nesse momento tão especial da Brasil Paralelo. 10 anos, de uma década de história, e tu com certeza fez parte disso, né, Urrich? Desde o começo, lá no Congresso Brasil Paralelo 2016. Louco, então é membro sim, raiz, sim, então. Gravado ainda em Porto Alegre, acho que em mais de uma cidade, mas participei desde os primórdios e acompanhei essa história de sucesso e continuo sendo um grande fã, admirador e honrado por estar aqui também fazendo parte desse momento histórico da empresa. Incrível, a honra é toda nossa. Urrich, a ideia é que a gente, nesse bloco, a gente bata um papo sobre economia, um tema que, sem sombra de dúvidas, é algo extremamente caro, sensível para a população. E eu queria abrir essa nossa conversa falando até de uma experiência pessoal que eu tive recentemente. Poucos dias atrás, eu cheguei a fazer uma simulação de um financiamento. Estávamos eu e minha esposa com aquele grande sonho da casa própria e pensamos, puxa vida, será que dá para fazer? Será que dá para sair do aluguel ou não? Faz conta dali, faz conta daqui. Ok, vamos a um banco e vamos fazer ali uma simulação para entender. Quando eu recebi os números, eu não vou mentir para ti, eu quase caí para trás. Era, no final das contas, se eu seguisse pagando exatamente o que o banco estava me propondo, eu ia pagar aproximadamente 3 a 4 vezes o valor do imóvel que eu estava orçando. E aí, eu queria entender de ti, porque a gente sabe que a economia é algo que pesa para os brasileiros, mas muitas vezes as pessoas não conseguem explicar. Elas sentem o preço subindo, elas sentem que o salário não acompanha, mas elas não conseguem explicar por que está tão difícil. E eu queria entender de ti, queria que você explicasse para a nossa audiência, para os membros que estão aqui nos acompanhando, as pessoas que nos acompanham nesse evento, por que é tão difícil hoje comprar a própria casa, comprar o próprio carro? Por que as coisas encareceram tanto? Eu diria que são duas causas principais e ambas têm assim, a origem na má gestão do próprio governo. A primeira é a própria inflação. Então, a inflação significa que o dinheiro está perdendo valor e quando a gente percebe que as coisas estão ficando mais caras, seja a casa ou a carne, é a picanha, é o aluguel, é a conta de luz, enfim, parece que tudo fica mais caro, o dinheiro dá conta de cada vez menos. Na verdade, não são os produtos que estão subindo de preço, é o dinheiro que está perdendo valor. É o dinheiro que fica cada vez com um preço, o poder aquisitivo cada vez menor e, portanto, você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Então é um problema, inflação é um problema do dinheiro, é a moeda que está doente. Não são os bens, as mercadorias que cada vez ficam mais demandadas. É um problema do dinheiro. E quem é que gera o dinheiro? Quem é que é o responsável? Quem é o guardião da moeda? É o Banco Central, que é uma instituição do governo. Então é responsabilidade do governo nos fornecer uma moeda boa. Só que, historicamente, o Brasil foi muito mal nesse quesito, né? A gestão de moeda no Brasil foi um grande problema desde a década de 40, 50 e especialmente 80 e 90 até o Plano Real, que conseguiu trazer mais estabilidade. Ainda assim, apesar do real ser a nossa melhor moeda ou a menos pior nos últimos 100 anos, ainda assim a inflação é muito alta. O que significa que o dinheiro ainda perde poder de compra num ritmo que prejudica todos os cidadãos. Sim. E aí passa ano, passa 2 anos, passa 5 anos, o que uma nota de R$100 comprava no supermercado 5 anos atrás, hoje compra muito menos. Sim. Então é um problema do dinheiro. E é o governo que então que gere essa mercadoria, que o dinheiro também é uma mercadoria, mas é o governo, o gestor, e não consegue nos prover uma moeda boa. Então esse é o primeiro problema, a inflação, e que afeta bens, serviços e o preço dos imóveis também, que acabam aumentando. E o nosso salário não segue na mesma proporção, não segue no mesmo ritmo de aumento dos preços ou da desvalorização da moeda, o nosso salário não segue nesse mesmo ritmo. Então não acompanha o que o dinheiro está perdendo de poder de compra. O segundo problema e que está relacionado com a moeda,
a inflação é que o governo ele gasta demais. Ele não consegue viver dentro do seu orçamento. Ele consegue arrecadar dinheiro tributando o cidadão e se endividando. Então, se o imposto não é suficiente para cobrir o seu gasto, e ainda fica um buraco, ainda tem um rombo, ele vai no mercado e aí tenta se endividar, oferecendo seus títulos para famílias, para fundos de pensão, para o mercado financeiro, que então está disposto a financiar parte deste buraco fiscal. Só que com o passar do tempo, se esse buraco fiscal não é eliminado por completo, o governo fica cada vez mais endividado, porque o déficit persistente, ou seja, um buraco fiscal ano após ano, significa que todo ano o governo se divida um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. Só que eu imagino que isso vai virando uma bola de neve, né? É uma bola de neve, e na prática o governo está sugando a poupança nacional. E quanto mais ele demanda recursos da poupança da população como um todo, isso vai pressionando o quê? A taxa de juros. Quanto mais ele demanda dinheiro, mais aumenta a taxa de juros. Então as coisas se relacionam no sentido de que o governo ele gasta muito, não consegue gerir bem a moeda, precisa pagar um juros cada vez maior, a inflação aumenta e o Banco Central, para tentar controlar a inflação, usa também a ferramenta taxa de juros, é a principal alavanca para tentar diminuir a atividade econômica e desaquecer a economia. Só que chega num patamar, que é o que nós estamos em 2026, em que o juro para conseguir debelar a inflação é muito alto. E aí qual é o reflexo final nas empresas, na economia e para você, cidadão? É que você vai tomar um empréstimo e o juro está nas alturas. Sim. Mas a causa principal, a origem desse juro alto, está no governo, que não sabe viver dentro das possibilidades, dentro do seu orçamento, gasta mais, se endivida e pressiona a taxa de juros. Eu quero entrar agora contigo num outro tópico que é o tópico relacionado às eleições. Estamos em 2026, um ano decisivo para a história do país, e quando nós conversamos sobre economia, conversamos sobre inflação, juros, e a gente sabe que ano eleitoral é um ano sensível, é um ano que essas pautas elas vêm com muita força. Claro, a gente tem hoje segurança pública, que acaba pegando muito no coração dos brasileiros, e segurança pública e economia, acredito eu, hoje são as coisas que talvez estejam incomodando mais as pessoas. Falando de economia especificamente, qual é a tua leitura para os próximos meses? Não um exercício de futurologia, longe disso, não quero saber qual é a tua opinião sempre sobre quem vai ganhar ou não, mas qual a tua leitura sobre os caminhos que o país pode seguir a depender dos resultados, né? Eu vejo que são caminhos bem binários, porque estamos já no final do governo Lula 3 e a política econômica praticada está aí, não é mais surpresa para ninguém. O que alguns tinham de expectativa, talvez ilusões da própria cabeça, que Lula poderia ter uma política fiscal responsável, ser mais pró-negócio, trazer um melhor ambiente de negócios de empreendedorismo, balela, tudo isso ficou para trás e o que a gente está vendo está dada, a dívida não para de crescer, o buraco fiscal ainda elevado e nenhuma perspectiva de que esses problemas serão tratados pelo atual governo. Então, por que eu digo que o resultado pode ser binário, ou será binário? Porque manutenção do governo, portanto, reeleição do governo Lula, a política fiscal continuará sendo a mesma. Não haverá mudança estrutural, mudança de curso. O que pode haver são paliativos, algum band-aid, que evite uma venezuelização do Brasil, mas não serão políticas e nem reformas que colocarão o Brasil de volta num caminho de crescimento sustentável para atrair investimento estrangeiro e tudo mais. Cenário de austeridade também, esquece. Está impossível. A austeridade que a gente vai ter é a mínima necessária para evitar um dólar a 7, a 8 ou um juro ainda maior. É o que eu chamo da austeridade forçada contra a vontade do governo. Contra a vontade porque ele gostaria de gastar mais, mas se ele seguir gastando mais, o mercado, e quando eu digo mercado, não é a Faria Lima, é
todos os cidadãos, são os poupadores, pessoas físicas, são fundos de pensão, seguradoras, investidor corporativo, é o mercado financeiro também, são estrangeiros. O mercado começa a repudiar a dívida do governo, começa a precificar todo o seu medo, primeiro no câmbio, é a primeira variável de precificação de medo. Se Lula começa janeiro dizendo esquece marco fiscal, a gente vai gastar mais, ótimo. No dia seguinte, o dólar vai para 6. Sim. Aí vai para 7. E se eles seguirem tentando peitar o mercado dobrando e comprar a aposta, essa briga, né? dobrando a aposta, o dólar vai seguir subindo a ponto de eles perderem esse controle. Então chegará um momento, e esse é o meu cenário base, chegará um momento em que se verão forçados a praticar algum ajuste. A gente já viu isso em 2025, se a gente lembrar que na virada de 2024 para 2025, quando eles estavam justamente nessa pegada de gastar mais, o dólar foi para 6,31. Foi mesmo. E o que eles fizeram? Não, tá bem, vamos conceber aqui algum pacote de contenção de gasto. Vamos controlar um pouquinho o gasto para evitar esse descalabro, desastre completo. E o dólar voltou a se comportar e hoje até tem um cenário de dólar fraco no mundo que beneficiou o Brasil. Mas para mim esse é o cenário base. E, do outro lado, se a gente tem uma alternância de poder com um governo mais pró-mercado, com políticas liberalizantes, reformas de fato que a gente precisa, e a principal, eu diria que é a reforma administrativa do Estado, a gente precisa corrigir esse orçamento que gasta demais, é muito inchado o Estado brasileiro. Com reformas estruturantes, o mero anúncio de reformas e de intenção genuína de reformas já provoca um choque de expectativa enorme, que pode fazer câmbio cair mais, pode fazer o real se fortalecer, pode fazer juro cair mais, pode abrir espaço para o Banco Central reduzir mais a taxa de juros, e a gente pode entrar aí num círculo virtuoso excelente e com a possibilidade, a oportunidade aí sim de voltarmos às pautas de reformas, porque a gente precisa. Sim. É isso. Então, esses são os dois cenários binários que eu vejo para o Brasil. E hoje aqui a gente está no evento da Brasil Paralelo, são 10 anos, e a nossa missão é uma missão muito clara, né, de resgatar os bons valores. E eu acredito que a BP, nesse cenário, e o teu trabalho também, e o de outros tantos parceiros que estão conosco, é de, as pessoas, num primeiro momento, é entender as circunstâncias e a realidade que se impõe. Isso aí. E entendendo isso, poder correr atrás de maneiras para combater o inimigo correto, né? É o exemplo que você falou. Se eu acho que o problema da inflação é o comerciante, eu vou combater o comerciante. E eu estou, no final das contas, combatendo mirando no alvo errado. E eu acho que nesse sentido, a BP, nesses seus 10 anos, cumpre um papel muito importante, porque a gente, em alguma medida, dá as ferramentas para que as pessoas possam compreender a realidade, aprender essa realidade e reagir de alguma forma, né, Ulrich? Perfeito. É a busca pelo o resgate cultural, né? Sim. Dos bons valores, Sim. dos bons princípios, das boas ideias, que vai desde o começo, que é o âmbito familiar, Sim. com depois a sua atuação na comunidade, entidades de classe, ou na sua empresa, no seu setor, ou para quem quiser, também no governo, nas 3 esferas, mas é dessa forma que a gente consegue fazer um Brasil melhor. Sim. E para mim é fundamental ter esse senso de realismo para que você também não fique desanimado, porque se você é tomado pelo desânimo... Aí esquece. Esquece, realmente, cara, cancela o CPF, vai embora do Brasil e pronto. Sim. Não tem outra solução, mas eu entendo que sim, o Brasil tem solução, não é fácil, o trabalho é difícil, Sim. mas é preciso ter uma expectativa muito bem clara e não uma ilusão, e trabalhar aquilo que está sob seu controle, Sim. que é no seu seio familiar, dentro da sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, publicamente, com as opiniões que você expressa, Sim. nas suas entidades de classe, de representação, enfim. É dessa forma que a gente pode trabalhar. E o caminho que eu particularmente não acredito é de nós terceirizarmos a responsabilidade. Porque hoje, durante a nossa conversa, a gente falou sobre governo, sobre a responsabilidade do governo. Mas
a gente não pode simplesmente cruzar os braços e falar, não, se o problema é o governo, então é o governo que tem que resolver. E aí eu vou adotar uma postura passiva diante disso. Perfeito. E eu levantei essa questão justamente por conta do Follow the Money. Hoje você tem uma plataforma riquíssima de conteúdo. Nós conversamos exaustivamente sobre economia, os impactos da economia, desde a gôndola até um financiamento de uma casa própria. E eu acredito que para a gente começar a propor soluções, ainda que seja na esfera familiar, pessoal, a gente precisa estudar, a gente precisa entender qual é o problema para que a gente possa combater o problema. E eu queria que você apresentasse para a nossa audiência e falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, sobre o Follow. Hoje é um aplicativo fantástico, daqui a pouquinho a gente inclusive vai mostrar para você que está aí de casa. Mas antes de mostrar, eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é o Follow the Money. Pois, o Follow the Money é a conclusão de mais de 20 anos de experiência minha no mercado de trabalho, mercado corporativo, estudando e praticando economia, estudando ciclos econômicos, investindo no mercado, assessorando clientes, e que reúne para mim o que eu acho que é um conjunto de conhecimentos fundamentais para você entender como o mundo funciona. Para mim, a economia serve para isso, para explicar para você como o mundo funciona. E você tendo esse conhecimento, de fato, é libertador. É libertador no sentido que você consegue agora prever, por exemplo, a consequência de uma medida. O governo vai dizer que vai tabelar os preços dos combustíveis. Vai dar errado. Não adianta eu querer me ajoelhar e rezar, dê certo dessa vez, porque não tem como dar certo. Sim. Esse é apenas um exemplo específico de teoria econômica que você tendo esse estudo, você sabe as consequências de tais políticas. O governo vai seguir gastando mais. A taxa de juros vai continuar muito alta. O governo, o Banco Central está ainda imprimindo muito dinheiro. A inflação vai seguir alta. Não adianta eu esperar outro resultado. Então, eu sabendo as consequências das políticas, eu consigo entender qual é o curso da economia, qual é o curso de variáveis importantes, é juro, é inflação. Eu consigo tomar decisões melhores no meu negócio ou na sua casa, você falou do financiamento. Sim. Pô, será que agora é o momento de financiar a casa? Cara, tá muito alto esse juro. Definitivamente não. Mas até a gente estava conversando antes, para dar um exemplo bem prático. Você sabendo o curso da taxa de juros, pô, esse é o momento de tomar financiamento? Não seria o ideal, porque está caro. Mas se ainda assim você precisa tomar um financiamento, existem diferentes modalidades. Tem o financiamento com uma taxa pós-fixada, ou seja, a taxa flutua. Se a taxa da economia aumenta, a sua taxa vai aumentar também. Se ela cai, a taxa do seu financiamento vai cair também. A outra modalidade usual é a taxa pré-fixada. Contratou aquela taxa, é fixa até o fim do financiamento. Nesse momento de juro alto, a tendência mais provável é de queda de juros. Sim. Então, o ideal seria contratar na modalidade pós-fixada. Então, esse é o tipo de resposta que você tem ao entender economia e dominando esses conceitos, tendo esse conhecimento. Isso ajuda você em decisões financeiras familiares, ajuda você em decisões empresariais, é hora de investir, é hora de segurar, é hora de fazer caixa, é hora de expandir a empresa, é hora de tomar um financiamento. E da mesma forma, com o seu patrimônio financeiro, né, com a sua carteira de investimentos, o que você deve fazer? É momento de investir mais na Bolsa Brasileira, é na taxa de juros, ou é lá fora, ou tem alguma bolha no mundo, por exemplo, de inteligência artificial, que se comenta muito em meados aí de 2026, será que não está um momento de mais risco investir na Bolsa Americana? Sim, são essas perguntas que o Follow the Money busca responder, dando todo o conhecimento, o conteúdo necessário para você dominar esses conceitos e aí conseguir tomar essas decisões sem precisar de um terceiro. No final das contas, o que eu quero é emancipar as pessoas com esse conhecimento. Sim. Porque eu vejo que na minha vida profissional e pessoal foi extremamente útil e eu diria até que me deu muita tranquilidade, no sentido de confiança na decisão que eu estou tomando e tranquilidade em saber o que pode acontecer com a economia e não criar falsas ilusões de para onde o Brasil vai ou não vai ir. Sim. Então, o Follow the Money, ele traz basicamente esse objetivo do Follow the Money, né? E como é que a gente estruturou no aplicativo esses conteúdos? Aí temos alguns
tipos de conteúdos. O primeiro, o mais básico, ou a forma básica de conteúdo, são os cursos. E a gente começa com o curso Ciclos de Mercado, que é um curso de macroeconomia, de microeconomia também, com ciclos econômicos, que passa por toda a teoria econômica básica para alguém entender como é que o mundo funciona, ensinando quais são os principais indicadores que alguém precisaria monitorar para entender o curso da economia, para entender as fases do ciclo, assim como a aplicação desse conhecimento nos negócios, nos investimentos. Então não é apenas teoria, mas é aplicação prática também. Então esse é o ciclo de mercado, são vários módulos com várias aulas, com slides, com gráficos, de forma muito didática, para poder ensinar da melhor forma esse conteúdo. Antes de você ir para o próximo, acredito que seja a dúvida da audiência. Não imagino que o Follow tenha a pretensão de formar economistas, ou tem? A pessoa ela tem que ser economista, já tem que ter um background? Não, ou não é ela necessário. pode entrar completamente crua? Pode. E se também tiver um outro caso de uma pessoa que já tem familiaridade com o tema, já conhece bastante de economia, ela também consegue beber dessa fonte, ela também consegue aprender com o Follow? Sem dúvida alguma. Esses foram os objetivos. Tanto alguém mais leigo, que não é da área de economia, pudesse ter acesso e conseguir acompanhar as aulas e assim crescer no seu aprendizado. E também quem já é da área. Eu fico muito contente de dizer isso, porque nós já recebemos diversos comentários ao longo dos anos, especialmente com o ciclo de mercado, de muitos economistas, graduados, pós-graduados, que aprenderam mais no Follow the Money com os nossos cursos do que em 4 anos de faculdade de economia. Meu Deus. Então, sem dúvida que é um conhecimento que eu considero fundamental, teórico, mas muito prático. Então, porque para mim esse é o objetivo, não quero que as pessoas fiquem apenas teorizando e concebendo diferentes teses na cabeça. Não, cara, tem que ser coisa que eu possa aplicar no meu dia a dia. Você trouxe a playlist ou a sequência de conteúdos sobre macroeconomia e microeconomia. Quais são os outros conteúdos que a nossa audiência vai encontrar no aplicativo do Follow the Money? Além do curso Ciclo de Mercado, temos também o curso Bitcoin, o Futuro Financeiro, que aí é um aprofundamento sobre o Bitcoin, como funciona a rede, a tecnologia, toda a dinâmica de preço, a questão da segurança da rede. Então é uma explicação técnica, mas didática e acessível a qualquer um. Então acho que dá um excelente conhecimento para que as pessoas entendam como é que funciona o Bitcoin. E além dos cursos, o que a gente decidiu também incluir no Follow the Money foram documentários sobre histórias financeiras, sobre episódios históricos que trazem lições e que ajudam a enriquecer o aprendizado e que a gente consegue, então, aprendendo com algo que aconteceu na Argentina, como é que a gente evita que isso aconteça no Brasil? Ou o que aconteceu na Turquia? Ou quais foram as causas da grande crise financeira de 2008? Ou então o crash de 29, a gente buscou temas importantes que tragam lições financeiras, econômicas, que possam ser adotados, incorporados no nosso dia a dia. E da forma de documentários, porque isso enriquece muito mais o aprendizado. Sim, né? sem dúvidas. Tem uma trilogia muito bacana nessa série de documentários, que é a trilogia sobre as primeiras bolhas financeiras da história, que foram gravadas em Amsterdã para cobrir a mania das tulipas do século XVII. Depois a Companhia do Mar do Sul, que aliás, antes disso, foi o esquema de John Law, que foi a bolha do Mississippi, que ocorreu em Paris, na França, aí no século seguinte, e em paralelo a bolha da Companhia do Mar do Sul, que acontecia em Londres. E são episódios importantes porque mostram como a história não se repete, mas ela rima demais. E o que a gente consegue aprender lá atrás, quais são as causas de bolhas, como uma euforia financeira contamina as pessoas, a busca por fortuna rápida, que você perguntou no Bitcoin, Sim. Isso está presente ao longo de toda a história. Sim. E a gente entendendo e pensando esses episódios ao longo dos últimos séculos, a gente consegue aprender muito melhor esses conceitos e aplicar na prática hoje, evitando armadilhas ou aproveitando as oportunidades quando elas surgem. E para mim é fundamental, porque as pessoas às vezes ficam assim, mas por que eu vou aprender sobre as primeiras bolhas financeiras? É exatamente o que tu falou. Será que a gente não está vivendo uma agora com a ascensão da IA? E
IPO de SpaceX, investimentos em CAPEX, Exatamente. em expansão de data centers, etc. Será que a gente não tem, ao olhar para trás, uma oportunidade de entender os rumos Perfeito. que a economia daquele lugar tomou e pegar esse aprendizado e aplicar agora? Talvez as pessoas... Talvez não. Acredito que Perfeito. totalmente a nossa audiência estaria muito mais bem munida de informação para tomar as melhores decisões, né, Rush? Perfeito. E além dos documentários, a gente também tem os nossos encontros semanais, em que produzimos conteúdos ora ao vivo, ora gravados, sobre temas contemporâneos, notícias importantes ou algum assunto que está dominando aí o noticiário, que é importante uma abordagem mais aprofundada para que as pessoas entendam as consequências. A gente tem falado muito da questão da inteligência artificial e a gente tem um acompanhamento também semanal para que haja atualização nesses temas financeiros e econômicos que acontecem no Brasil e no mundo também. E as pessoas que têm acesso ao Follow, elas conseguem, então, pelo que eu entendi, ter acesso a ti. Elas têm conteúdos contigo num formato até de bate-papo, muitas vezes, certo? A gente tem transmissões ao vivo, que eu respondo as perguntas do pessoal. Então, a gente entra ao vivo, o pessoal vai fazendo pergunta. Legal. E a gente responde ao vivo. Cada conteúdo tem a sua seção de comentários para colocar dúvidas ou perguntas, esclarecer algum ponto, e que a gente também responde lá. Então, fica tudo muito interativo, não é apenas mão única, e sim... É um conteúdo muito bacana e é um espaço de comunidade também. Perfeito. Tem a parte de comunidade para a gente trazer alguma informação mais rápida, coisa de momento, que vale um comentário, que vale um vídeo, que vale compartilhar uma sugestão de documentário para o fim de semana, filme, um artigo, um gráfico que chamou atenção, enfim. Então a sua própria rede social do Follow the Money lá dentro também. Ulrich, nós falamos muito sobre o Follow the Money, explicamos para a nossa audiência as trilhas de conteúdo, tudo que as pessoas vão conseguir acessar, mas eu queria muito mostrar o aplicativo para a nossa audiência. Podemos? Bora! Então vamos lá. Quero navegar aqui contigo, a edição vai colocar aí na tela agora para vocês. Esse daqui então é o app do Follow the Money, aqui tem a tela inicial. Perfeito. E aí, Ulrich, vamos navegar aqui. Tem esse primeiro carrossel, é o de conversa com assinantes, que era o que a gente estava falando, né? Os conteúdos semanais, em que a gente traz atualizações, em que a gente tem transmissões ao vivo e que responde perguntas dos assinantes. Legal, legal. E aqui é naquele formato contato do membro contigo, com o pessoal do Follow, para tirar dúvidas, conversar sobre temas da atualidade. Exato. O carrossel de notícias aqui. Aí são conteúdos que trazemos, inclusive, do canal aberto do YouTube. Legal. Então, quem já conhece o canal no YouTube e quiser assistir tudo no aplicativo também pode assistir, inclusive com a opção de baixar os vídeos para assistir offline. Offline, legal. Todos os conteúdos podem ser baixados para assistir offline. Eu imagino que no YouTube seja uma versão reduzida, talvez, e aqui o membro tem acesso à versão completa ou não? Também. Em vários conteúdos a gente traz uma versão estendida do que a gente traz no YouTube. Legal. Seguindo aqui então na tela, nós temos os conteúdos exclusivos. Esse Carteira Liberta, cara, esse conteúdo aqui eu achei muito legal. Esse é muito bacana para a nossa audiência. Pois esse foi um conteúdo que nós adicionamos já tem quase um ano. Legal. Em que, em parceria com a Liberta Wealth, com o nosso gestor da Liberta Wealth, a gente atualiza as alocações que a Liberta Wealth está sugerindo todo mês. Então a gente comenta alguns acontecimentos importantes de mercado e como isso impacta as alocações de investimento. A renda fixa, a renda variável. Então é um conteúdo muito bacana, o pessoal elogiou bastante, porque aqui inclusive traz uma recomendação prática de composição de carteira. Sim. Como construir essa carteira de investimentos, especialmente para aqueles que buscam algo mais direcionado e prático de investimento. Legal. E nesse conteúdo da Liberta, então me corrija se eu estiver errado, mas é uma carteira sugerida, é uma recomendação de quais são os produtos que a Liberta sugere, dado toda a análise de mercado, o contexto econômico, acontecimentos do Brasil e do mundo. Exato, assinada por um analista da Liberta Wealth, que então recomenda quais são as alocações para níveis diferentes de risco, mais moderado, mais agressivo, e aí tem toda a alocação sugerida. Legal. E aqui nesse mesmo carrossel de conteúdos exclusivos, a gente tem esse carrossel, ele são análises que vocês fazem que são específicas para os membros do Follow the Money, é isso? Perfeito, exatamente. Legal. Então, temas mais do momento,
por exemplo, as decisões de juros do Banco Central americano e do Banco Central brasileiro, em que a gente analisa com profundidade e responde as perguntas dos assinantes, a gente traz aqui nessa trilha. Legal. Seguindo aqui, nós temos Nas Fronteiras do Dinheiro, aqui são os documentários. Aí são os documentários. Legal. E aí temos diversos que eu já comentei, Sim. das bolhas financeiras, o colapso da economia argentina, a bolha imobiliária de Dubai, que inclusive eu morava e trabalhava na época lá, foi 2008, 2009, e foi gravado em Dubai. Então aí são os conteúdos no formato documentário para trazer aprendizado com entretenimento também. Entretenimento, perfeito. E os ciclos de mercado que, Aí os cursos, pelo que você falou, é o queridinho da plataforma. Perfeito, com todos os módulos, todas as aulas dentro dos módulos, seguindo essa ideia de o conhecimento mais básico ao início, inclusive para nivelar com aqueles assinantes que não são tão familiarizados com a economia, e depois vai avançando até chegar na conclusão do curso com todas as aulas. Legal. E depois aqui a gente tem a trilha de Bitcoin. O Bitcoin, volto à mesma pergunta que eu fiz sobre a parte econômica. Tanto o leigo, que não entende nada do assunto, quanto o especialista, ambos conseguem se beneficiar dessa trilha de conteúdos? Sem dúvida alguma. Esse é o objetivo, é que qualquer um consiga entender, e mesmo quem já conheça alguma coisa, vai ter a possibilidade de se aprofundar mais e aí ter um entendimento pleno, por exemplo, de como funciona o blockchain, Legal. como é a criptografia que está por trás, como a rede é atualizada, entre outras questões técnicas que envolvem a tecnologia. Eu tomei a liberdade de abrir a playlist, até para que a gente possa mostrar para a nossa audiência. Nós temos aqui algumas das aulas, né, que os membros que assinarem a BP no plano vitalício vão ter acesso na promoção de 10 anos. Tem aqui a história e o surgimento do Bitcoin, como funciona a tecnologia, o básico sobre criptografia, a blockchain, que, nas palavras do Ulrich, é o grande livro contábil do Bitcoin, e nós falamos aqui durante o nosso papo. Então aqui tem toda a trilha que vai do básico até o avançado para você que está na dúvida ainda, não sabe se Bitcoin é para você, de repente faz parte de um daqueles dois grupos que eu havia comentado anteriormente, da pessoa que está meio reticente, está meio pé atrás, não sabe muito bem se aquilo é para ela. Aqui você tem um prato cheio, né, Ulrich, para entrar de cabeça nesse mundo e, no fim, tomar a decisão se é para você ou não. Né? É isso. Esse é o objetivo. E por fim, alguns conteúdos adicionais que a gente traz, além das finanças, alguns até de bastidores, Clube do Livro, a gente começou também com alguns comentários e resenhas minhas de livros que eu li nos últimos tempos. Teve um do Narlock, eu acho, né? Teve o Guia do Politicamente Correto do Meio Ambiente. Do Meio Ambiente, perfeito. Muito bom livro. Enfim, então são mais conteúdos aí, mais variados também que a gente traz para os nossos assinantes. Muito bem. Todo esse conteúdo que nós acabamos de te mostrar é somente uma pequena fração de tudo o que você vai ter acesso ao se tornar um membro da Brasil Paralelo nessa campanha mais que especial, a campanha de 10 anos da BP. Assinando hoje, você garante acesso ao nosso plano chamado Premium Vitalício. É isso mesmo, acesso para sempre aos conteúdos da Brasil Paralelo. Os nossos filmes originais, as nossas séries, documentários, filmes selecionados a dedo do nosso catálogo de streaming e, inclusive, os filmes que nós iremos produzir. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso plano Premium, o plano que te dá acesso a todos os conteúdos originais Brasil Paralelo, filmes selecionados do nosso catálogo, além de acesso a 4 telas, para que você possa compartilhar o acesso da BP com amigos e familiares. Todo o conteúdo da Brasil Paralelo de forma vitalícia. É isso mesmo. Você com acesso aos conteúdos da BP para sempre. Além disso, você ainda garante acesso aos presentes das empresas parceiras que estão conosco comemorando este aniversário de 10 anos. Você libera acesso por 1 ano à plataforma Follow the Money, que nós mostramos aqui durante o nosso evento, onde você vai ter acesso a conteúdos relacionados à economia, macroeconomia, Bitcoin e muito mais. Acesso também à formação empreendedora do G4, um plano feito sob medida para os membros da Brasil Paralelo. Garante também acesso à iniciação filosófica, um combo de 4 cursos introdutórios do grande professor Olavo de Carvalho, para você que deseja dar os primeiros passos na filosofia e quer aprender com um dos maiores professores do Brasil. Garante acesso também ao seminário de literatura do professor Rodrigo Gurgel, onde, junto a ele, você vai aprender a como ler as grandes obras que formaram o pensamento do Ocidente. Ou seja, assinando agora,
Você libera o acesso ao plano Premium Vitalício e garante todo o conteúdo da Brasil Paralelo para sempre e ainda garante mais 1 ano de acesso a todos os presentes das empresas parceiras que nós falamos até aqui. Mas lembrando, todos esses bônus, presentes, acesso aos conteúdos das empresas parceiras estão disponíveis somente para os membros que assinarem a BP hoje. Portanto, aproveite, garanta o seu acesso e torne-se um membro da Brasil Paralelo. Vamos continuar o nosso papo então. Fernando, eu quero te agradecer imensamente pelo papo. É sempre uma aula conversar contigo. Espero que você aí de casa tenha gostado. Eu confesso para ti que estou muito, mas muito feliz com essa parceria que nós estamos fazendo, Brasil Paralelo, Follow the Money. Eu genuinamente acredito que são conteúdos que possam entregar a verdadeira soberania para as pessoas, para que elas possam tomar melhores decisões, para que elas possam se localizar no mundo, entender o que está acontecendo e, por fim, façam a diferença nas suas famílias, nas suas empresas. E acredito que essa junção de BP com o Follow the Money é um prato cheio para quem busca conteúdo com densidade, com seriedade, Perfeito. Com curadoria. E eu só tenho a te agradecer. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado, Pontes. Eu que agradeço também pelo convite de fazer parte desse momento histórico da BP e eu concordo plenamente, faço as suas palavras as minhas e vejo que é uma associação excelente para os assinantes da BP terem acesso a todo o conteúdo e agora junto com o Follow the Money também. E acho que é uma forma muito feliz de descrever como o conhecimento para dar a verdadeira soberania aos nossos assinantes. Então, é muito bacana, feliz desse momento especial da empresa, 10 anos, e para quem está assistindo de casa também, é uma oportunidade também histórica de assinar toda a plataforma da BP e agora junto com o Follow the Money e todos os benefícios que você leva neste momento. Então, aproveite a oportunidade única e compartilhe aqui deste momento tão especial, histórico da Brasil Paralelo. Muito bem. E você que está em casa, não sai daí porque ainda tem mais programação especial BP 10 anos. Até já!